Olá, sou Daniela, nutricionista da Prefeitura e trabalho juntamente com os meus colegas visitando as escolas para acompanhar o programa de alimentação escolar. O que muitas pessoas têm pedido nesse momento são dicas para melhorar o sistema imunológico. E o segredo é bem simples, manter a alimentação e hábitos saudáveis. Mas o que é alimentação saudável? Primeiro que a alimentação adequada e saudável é um direito humano básico e é muito mais do que comer esse ou aquele nutriente. A gente também tem que pensar em quais alimentos a gente vai comprar, se dá para comprar, como esses alimentos vão ser preparados, a maneira de comer, além de respeitar e valorizar a cultura que nós temos na nossa alimentação. Tudo isso vai influenciar bastante a saúde e o bem-estar. Comer comida de verdade, como arroz, feijão, fruta, verdura, traz muito mais benefícios para o nosso corpo do que tomar vitamina em comprimido. A alimentação também tem que ser variada, equilibrada, moderada e prazerosa. Sim, ela tem que ser prazerosa. Afinal, a alimentação saudável é muito mais do que comer salada e peito de frango grelhado. Mas o que comer, então? O que é essa comida de verdade que a gente fala tanto? A comida de verdade é aquela que é feita com os alimentos que a natureza oferece pra gente, né? Fruta, verdura, legume, arroz, feijão, os demais grãos, lentilha, ervilha, né? Castanha, mandioquinha, batata, rabanete, inhame, peixe, frango, carne bovina, suína, ovos. Eles são saudáveis e eles podem ser muito saborosos dependendo da maneira que a gente preparar. Então, se a sua criança não gostou de um alimento, que tal experimentar uma nova maneira de preparar? Uma cenoura servida temperada, bem crocante, vai ser muito melhor aceita do que uma simplesmente cozida em água e sal, molinha, sem graça, né? E o mais importante, a gente não tem que esconder o alimento no prato da criança. Ela tem que saber o que está comendo e aprender a apreciar, numa receita bem gostosa. Então, a criança gosta do que ela conhece, não esconde o alimento no prato. Se ela não gostou, a gente apresenta o alimento para ela e oferece numa outra oportunidade. A gente também tem que pensar em usar sal, açúcar, óleo, azeite, só para deixar a comida bem gostosa. Então, nem de mais, nem de menos. Agora, dos temperos naturais, a gente pode usar e abusar, né? De repente, até pensar em ter um hortinho em casa para usar tudo fresco. Já pensou em fazer um molho de tomate com manjericão bem fresquinho? Ou então temperar um peixe, uma batata com alecrim bem perfumado que você acabou de colher da horta? Desconfia desses produtos que são cheios de corantes artificiais, conservantes e outros ingredientes que a gente nunca nem ouviu falar. Esses a gente chama de ultraprocessados. O que você acha que é mais saudável? Comer um macarrão instantâneo cheio de ingredientes que a gente nunca ouviu falar, ou o bom e belo macarrão que tem apenas farinha, ovo e água? Ou então, pensando naquele bolo que a gente faz em casa, com ingredientes naturais, é claro que tem o nosso toque, né, com carinho especial, ou aquele bolo de pacotinho cheio de ingredientes. Na dúvida, sempre dê preferência para os alimentos naturais e você não vai errar. Agora, para saber mais sobre alimentação saudável, você pode consultar o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um guia muito bonito, com imagens lindas, linguagem simples, e ele tem informações e recomendações sobre alimentação para promover a saúde de todos os brasileiros. Agora, para falar como deve ser a rotina da alimentação em casa, a nutricionista Carla veio aqui conversar com a gente. Tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre como a gente consegue pensar numa alimentação saudável dentro de casa, especialmente para as crianças. A gente sabe que não é fácil estar com as crianças em casa nesse momento, e também a gente sabe que, como a Dani falou, não é só comer fruta, verdura e legume que torna uma refeição saudável. Então eu vim falar para vocês das responsabilidades alimentares, que é bastante importante. Então tem 4 perguntas que a gente precisa responder. A primeira pergunta é o que a criança vai comer? E essa resposta é simples, quem define o que a criança vai comer é o adulto. A gente pode falar com a criança assim, olha, tem banana e tem maçã. Qual das duas você escolhe? Mas essa é uma definição que cabe ao adulto. Não dá pra gente ficar perguntando o que você quer comer agora, o que você quer comer, porque a criança precisa de um repertório, então essa definição cabe ao adulto. Assim como não adianta a gente ter refrigerante em casa e ficar falando para a criança, não bebe refrigerante. A criança come aquilo que está disponível. A segunda pergunta é, quando a criança vai comer? A criança precisa de previsibilidade, não precisa comer sempre na mesma hora, mas a criança precisa entender que ela vai acordar, que ela vai tomar café, que ela tem a fruta da manhã, ela vai brincar, ela vai almoçar.
Então a criança precisa entender da rotina, não precisa ser cravada. E essa é uma definição que também cabe ao adulto. Não dá pra gente ficar assim pra criança, você quer comer agora? Quer comer depois? Ela precisa entender e se envolver. A terceira pergunta é onde a criança vai comer. A gente não precisa de uma mesa linda, uma sala de jantar, não é isso. Mas se a criança está acostumada a comer assistindo televisão, é difícil a gente trocar esse hábito do dia para a noite. Então, tentem ter um espaço para a refeição, um espaço definido para a refeição, que todo mundo entenda que ali é o local de comer. Tá? Se for na mesa, obviamente, muito melhor. E comam juntos. Essa é uma definição também do adulto. A última pergunta, né, a quarta pergunta, é o quanto a criança vai comer. E aí tá a única coisa que não é a definição do adulto, é a definição da criança. Então o adulto define o que, quando e onde a criança come. E a criança define o quanto ela vai comer e se ela vai comer ou não. Então, para a gente pensar em alimentação saudável para a criança, na infância, a gente tem que envolver a criança no preparo, deixa a criança arrumar a mesa, deixa a criança se servir da sua salada, da sua comida, não fica lá preocupado com a quantidade, mas pensa que para comer precisa ter um ambiente gostoso e prazeroso. E isso cabe a gente construir dentro de casa. Eu acho que é isso, é pensar além da comida, pensar no como comer, isso é muito importante, comer feliz faz toda a diferença.